Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Hoje é daqueles episódios que... os que eu mais gosto, né? Hoje, olha só, até esse momento, eu tô falando agora aqui, ó, até agora esse momento, não tenho absolutamente nenhuma ideia do que vamos falar hoje. É legal porque eu tava agora há pouco assim me preparando, né? Assim, eu preparo só o tempo, né, que eu vou estar fazendo a gravação. Isso aí eu só preparei isso, né? Preparei tempo e tal, agora eu vou lá gravar. Mas não tem nada até agora ainda, ó. Estamos aqui há quase 1 minuto já no podcast e não tenho nada planejado para falar. Vamos desenrolar. Aí as pessoas falam, mas o que você vai falar? Não sei, mas vamos falar. Pode ser um assunto interessante? Pode não ser? Também pode não ser. Eu falei, né, e tenho falado nos últimos podcasts, porque alguns podem falar assim, nossa, esse episódio foi legal. Ou outro fala, não, esse talvez não é muito, tal. Sinto muito se às vezes não é como você queria, tal. Queria fazer com que todos fossem bem interessantes, porque o assunto é importante, né? Todos os assuntos que a gente traz aqui. E se for de uma maneira mais interessante, mais legal ouvir, lógico. Por isso que eu sei que às vezes não tenho esse dom de fazer, nossa, que legal que ficou esse podcast, esse episódio, nossa, não tenho esse conhecimento a ponto de falar assim, poxa, ó, falo de uma maneira muito legal, que nós gostamos de ouvir 100%, mas eu posso falar uma coisa para vocês, eu me esforço para poder ser o mais natural possível. Tanto é por isso que eu estou fazendo uma introdução como essa. Agora há 2 minutos que estamos falando aqui e não sei ainda o que a gente vai falar. Mas vamos lá. Falando nisso, eu estava vendo os ataques, né, que tiveram hoje, né, com drones, se eu não me engano. Né, eu estava vendo meio por cima na Rússia e tal. A guerra, eu acho que, sabe, ela... entre a Rússia e a Ucrânia, tal, muitas coisas... Muitos estão se envolvendo... E eu tenho ouvido alguns críticos aí, não tá bem, né? E parece que provavelmente também não vai terminar bem. Então é complicado, né? Porque envolve todo o planeta, né? Triste para todo mundo que tá lá. A gente tem um episódio aqui no podcast, se você procurar, se eu não me engano, é Bate-Papo com Erivan Rocha. Eu espero que eu tenha acertado, acho que é isso aí. Ele estava lá, ele está numa cidade lá que é fronteira com a Ucrânia, então as pessoas estavam fugindo para a cidade dele, e ele contou um pouquinho como que é essa rotina, as pessoas que saem da Ucrânia, e é bem intenso. E é legal que é legal, né? Na verdade não tem nada de legal nisso, mas o interessante é que ele conta como é que é a tensão. Ele estava falando no podcast, procurem mesmo, tá? O episódio, eu acho que é esse mesmo nome, tá? Bate-Papo com Erivan Rocha. E ele conta que ele estava indo às noites que ele ia dormir, né? E, se eu não me engano ainda deve estar assim. São tensas, noites tensas. Às vezes você pega no sono, não pega, pô, vai ter ataque, será que vai ser algo aqui por perto? Então é um assunto complicado isso, viu? Eu espero que tudo se resolva. Lógico, todos nós esperamos que as coisas se resolvam. E assim esperamos, né? Mas tá bom. Tá vendo? Ó, já estamos falando aqui, ó, 4 minutos, né? E vamos seguir o baile, Teve um homem uma vez que chegou... Tá vendo? Vai aparecendo na cabeça. Teve um homem que chegou uma vez na missão, ele parou a gente e falou assim... eu queria ouvir vocês. Tava lembrando aqui agora. Se eu não me engano, uma cidade lá do interior do sertão, né? Eu queria ouvir vocês. Aí nós estávamos sentados. Ele era um homem, assim, bem fortão, barbudo, tal. Cara bem macho, né? Macho. Cara bem macho é complicado, né? Sabe os Chuck Norris? É assim que falam, os Chuck Norris da vida. E ele tava todo machão assim, ó, senta aí. Entramos na casa, senta aí. O interessante é que quando
nós estávamos em volta na sala já da casa dele. Ele morava sozinho, pelo jeito. E eu não lembro se eu fiz essa pergunta, mas eu aparentava muito bem que ele morava sozinho. Aí ele falou, sentem aí. Ele não sentou primeiro. Ele falou, sentem vocês. Aí do outro lado de uma mesinha nós nos sentamos no sofá. Aí quando nós sentamos, ele tirou uma arma de uma bainha que estava escondida na cintura. Colocou na mesinha assim, pá, fez um barulho, sabe quando bate? Pá, e deu uma rodadinha. Sabe quando bate assim, dá uma rodadinha, a arma dá umas 2, 3 vezes uma voltinha assim? Aí ele se sentou e falou, eu quero ouvir o que vocês têm para falar. O meu companheiro era novinho na missão, já estava um tempo, mas ele olhou para mim assim, aí ele pegou assim, deu um cutucão assim na perna, né? Tipo assim, acho que ele queria sair de lá, né? Aí eu falei, não, calma, vamos. Sabe aquele sinalzinho que eu fiz meio sem ninguém perceber? Não tem como, né? Mas eu fiz meio, fica tranquilo. E eu comecei a falar. Falei, fazemos isso. E eu lembro que eu dei a primeira palestra. Hoje é lição? Acho que é lição, né, que fala. Mas na época eram palestras e eu lembro que nós demos a primeira palestra. A primeira palestra, já até esqueci, fala sobre Deus, plano de salvação e essas coisas. Aí fala um pouquinho do livro de Mormon, o Joseph Smith acho que já entra aí também um pouquinho para falar do livro de Mormon. Só sei que nós demos essa primeira palestra. E eu lembro que eu foquei um pouquinho ali no final em Joseph Smith. E eu falei assim, essa é a diferença. Eu lembro mais ou menos assim, tá? Eu falei assim, essa é a diferença que temos de outras igrejas. Um personagem que se chama Joseph Smith, que ele ajoelhou num bosque, ele viu Deus, Jesus Cristo, e o chamaram para ser um profeta e que ele deveria guiar uma obra novamente na terra e estabelecer uma igreja assim como na época de Cristo, tal. E eu lembro que quando eu estava falando isso, ele pôs a mão em cima da arma. Ele pôs a mão em cima da arma e deu uma batida nela. Pá! Aí a arma deu aquele barulhinho na mesa e eu parei. Ele falou assim, fica tranquilo, não vou fazer nada com vocês, só queria ouvir o que vocês tinham para falar. Aí ele falou, né? Essa arma aqui é só para me proteger. É que eu tenho aí alguns assuntos que às vezes as pessoas querem resolver comigo, então eu tenho que ser sempre preparado. Fica tranquilo que isso não tem nada a ver com vocês. Mas aí ele continuou, né? Ele falou assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, eu queria que vocês parassem agora de falar. Eu já entendi o que vocês têm para falar e para mim não é a verdade. Ele foi bem incisivo. Ele falou assim, eu achei que vocês iriam aqui falar que Deus lá no céu, alguma coisa assim, Deus no céu está nos guiando e que temos que ser pessoas boas, mas não, vocês vêm falar aqui de uma outra pessoa, como toda a igreja faz, que viu Deus e que foi chamado e é isso, e agora ele é líder e tal. Ele começou a falar algo assim. Lógico, com toda a intimidação, mesmo ele alertando que não tem nada a ver com a gente, com toda a intimidação da arma, tal, fortão, barbudão ali, nós meninos, né? Nós paramos, falou, tudo bem, então, obrigado por ouvir a gente. Ele falou assim, podem voltar sempre se quiserem, não precisa mais falar da igreja de vocês, podem ir e voltar quando quiser, se quiser um dia bater um papo. Lógico, saímos, demos tchau, nunca mais batemos um papo com ele. Eu tenho uma foto. Se eu encontrar, eu vou postar no Instagram. É que eu lembro dessa foto no meio de um monte de foto que eu tenho jogado, sabe? E eu vou tentar ver se eu acho. A gente tirou uma foto porque eu não sei o que deu na cabeça. Eu falei, na saída, posso tirar uma foto tal com você? Eu não moro aqui, moramos longe, então a gente tira foto das pessoas que a gente conhece. Eu lembro que eu pedi, nós tiramos uma foto ali. Mas se eu achar, eu mostro para vocês visualizarem como que é. Se eu não encontrar, desculpe, né? Eu tô prometendo aqui, eu não sei nem se eu vou encontrar, mas eu sei que ela existe. Mas o que me fez pensar agora, tá vendo? A história veio aqui, não tinha nada planejado. E o que me fez pensar, é esses episódios que eu vivi na missão, quando as pessoas
sentiram que aquilo era uma baboseira. Sentiram uma baboseira. Aí eu fico pensando assim, quantas vezes será que nós forçamos as pessoas a querer acreditar nisso? E demais, teve demais. Eu já contei o caso aqui de um companheiro que eu tive totalmente arrogante, né? Que a pessoa falou, nossa, eu orei e não senti nada. E eu li o livro de Mórmon, não senti nada, pra mim não é verdade. E ele com toda arrogância, ele falou assim, você acha que eu, meu companheiro aqui, você acha que alguém aqui nesse bairro inteiro sabe mais e é mais inteligente do que eu, meu companheiro? Eu fiquei totalmente sem graça. Eu era novo na missão e tal, e depois eu até falei com ele, nós brigamos, porque eu não achei legal o jeito dele. Então, às vezes nós forçamos as pessoas. Quantas vezes forçamos? E nós fazemos isso enquanto membros da igreja. 40 anos dentro da corporação Mórmon, que eu vivi lá, desde criança mesmo, tá? Quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala, 40 anos. Mas espera aí, 40 anos que eu falo, desde criança. Eu participei da primária, luzeiros não existe mais, né? Luzeiros tinha antes dos rapazes, depois foi para os rapazes, tal, aí o sacerdócio, diácono, mestre, sacerdote, aquela coisa toda, e elder, missão, e tudo que vocês pensarem daí para frente. E todo esse tempo, com certeza, quantas pessoas nós queríamos ou fizemos isso, colocar o que a gente queria goela abaixo. E é como a corporação faz com a gente lá dentro. Elas colocam a goela abaixo e aceite que dói menos. Mas hoje eu consigo ver diferente. Eu penso nesses episódios que nós, às vezes, na missão foi muitas vezes, forçando as pessoas a acreditarem. Porque eu lembro vividamente que eu ouvi as pessoas falarem, olha, eu orei, brigar, porque a gente deixava essa tarefa, né? Ore, pense a respeito. Depois você fala pra gente na outra visita, pergunta se a igreja é verdadeira, que nós íamos falar. Aí nós voltávamos, as pessoas falavam, muitos, eu ouvi isso aí, eu orei, não senti nada. Ou eu orei, pra mim não é verdade, pra mim eu não tenho que seguir isso não. E nós não aceitávamos. É lógico que aquele homem lá, o barbudão, machão, que tava ali com a arma, quando ele falou assim, para, isso aí pra mim não é verdade. Lógico que a gente não ia contestá-lo, né? Com toda aquela cena intimidatória. Mas eu posso falar pra vocês que houve vários casos que nós relutamos sim. A pessoa chegava e falava, eu orei, mas não senti nada, pra mim não é verdade não. E nós tentávamos ser incisivos contra o que a pessoa estava falando. Então você não orou direito, você realmente orou direito. Olha que resposta ridícula que eu cheguei a dar, que eu tenho vergonha até hoje, que eu sei que eu dei essa resposta lá já para pessoas que falaram isso. O que eu vou falar aqui para vocês, eu tenho uma extrema vergonha de ter feito isso. Arrependimento máximo. Eu lembro que eu já falei, a pessoa falou assim, eu orei, mas senti que não é a verdade, não senti. E eu falei assim, olha, você orou direito, olha o que eu falei, nossa, tem um arrependimento. Eu falei assim, olha, às vezes o diabo pode responder também. Então talvez é por isso que você não teve a resposta correta. Eu estava forçando a pessoa, eu estava fazendo o que a corporação Mórmon mais faz com todo mundo. Eu estava utilizando o que eu sempre falo aqui, eu estava utilizando a coerção e o medo para fazer aquela pessoa acreditar no que eu queria. Que ridículo, que papelão. Às vezes eu falo às pessoas ali, eu não sei quem é canalha, tal. Eu fui um canalha por ter feito isso. Que é isso? Que canalice, que calhordice que eu fiz. A pessoa orou. Olha só que a gente ainda fala, bate no peito, né? Não, mas nós damos para a pessoa a oportunidade de ela perguntar se é verdade ou não. É ela que vai ter a resposta. Que escambau. Nada a ver, para com isso. Na verdade, se a pessoa fala que ela orou e recebeu a resposta que não é verdadeira a igreja, ou que o livro de Mórmon ela sentiu que não é verdade, ou que o que nós falamos ela sentiu que ela não tem que seguir, tá? Nós vamos relutar. Então ela não orou direito, então o inimigo que deu a resposta para ela, e nós vamos usar todas essas artimanhas calhordas para forçar a pessoa e colocar goela abaixo o que a gente quer. Que é isso?
E isso é em todas as esferas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu lembro que logo que eu voltei da missão, nós fomos fazer visitas de mestre familiar. Não tem o professor visitante no Estado do Socorro? A dupla de mulheres que vai visitar algumas famílias. E os homens também, uma dupla de homens tal, da igreja que são designados algumas famílias. Visita sempre essas famílias para cuidar delas e tal. Quantas vezes ia visitar, a pessoa falou assim, não quero... Eu lembro, eu visitava pessoas que eram inativas. As pessoas falam, não, eu senti que não tem que ir, Joseph Smith, não cola mais pra mim. Eu lembro que um homem falou isso pra mim. Lembra que eu falei uma vez que essas coisas que a gente vai ouvindo na igreja, a gente vai colocando a pulguinha atrás da orelha, mas às vezes a gente nunca dá atenção? Eu lembro que muitos episódios como esse que eu vivi, eu colocava uma pulguinha atrás da orelha, mas por muitos anos eu não dava atenção. Por exemplo, eu ouvi um homem falar, realmente Joseph Smith não tem cabimento ter orado, ter um livro, e ele quis vender e tal. Eu vi um homem afastado da igreja, que eu visitava o comércio familiar, falando isso. E eu relutava. Não, mas talvez você não orou lá na época, quando os missionários vêm de direita, você não sentiu, tem que abrir o coração, o inimigo atrapalha mesmo. E eu estava querendo forçar que ele mudasse. Que é isso? Agora, essa atitude vem de onde? Já vem, primeiramente ensinado pela corporação, porque você é criado como um soldado da corporação para isso, para você coagir outras pessoas a permanecerem. Por isso que é uma cadeia de coerção e medo. Você fica com coerção e medo na corporação mormon. É Lúcifer olhando no olho, é o líder te chamando, cadê o dízimo, irmão? Faltou um mês na entrevista de acerto do dízimo, então vai acerte, você não dá recomendação aí. É coerção e medo, coerção e medo. Aí você, quando tem a sua esfera de fazer visitas, visitar os membros, você também vai jogar essa coerção e fica, não tem jeito. Entende? É complicado, mas é a verdade. Quantas vezes eu fiz isso? Aí ia lá, quantas vezes eu dava aula. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula, muita gente que fez parte da igreja chegou a dar aulas, né? Aulas de membros novos, doutrina do evangelho, caramba, 4 aí. E eu dei muitas aulas todo esse tempo. Eu lembro que eu estava numa aula, ministrando uma aula de doutrina do evangelho na escola dominical, na igreja, no domingo. E um homem levantou a mão, estávamos falando justamente do livro de Mórmon. E eu lembro que nós estávamos falando sobre uma passagem e alguém comentou sobre Joseph Smith que quis vender os direitos do livro de Mórmon. Na aula, um homem levantou a mão e ele quis fazer uma pergunta. Ele falou assim, como pode um livro de Deus, que veio de Deus para um profeta, ele tentar vender o livro, os direitos do livro? E se a pessoa lá do outro lado tivesse aceitado? Olha só a cabeça de um homem numa aula de doutrina do evangelho, a pergunta que ele fez. E sabe, a calhordice que eu fiz? Ele falou, não, irmão, era para um sábio propósito, era para testar. Eu estava inventando ali. Eu queria só que ele acreditasse no que eu queria. Não, mas ele estava testando. E lógico, já era predestinado a ninguém comprar mesmo. Tal. Olha só, é uma calhardice. Muitas vezes nós forçamos as pessoas a acreditar no que a gente quer. A esfera da corporação Mormon é assim que funciona. E é isso. Olha que interessante. Estamos falando aqui o quê? 19? Passamos de 19 minutos. E eu cheguei sem pretensão nenhuma de ter um assunto para a gente conversar aqui. Mas estou feliz que a gente achou alguma coisa. Essa é a magia. Essa é a magia. É chegar aqui na autenticidade da coisa e falar, poxa, eu vou falar alguma coisa e vou transmitir algo, porque eu sei que quem está aí do outro lado precisa entender, às vezes as pessoas precisam ver que não é um peixe fora d'água. Pô, o que ele falou cabe para mim, porque eu também passei algo semelhante, já está ótimo. No YouTube, por exemplo, eu peço que você comente. Por quê? Quantas vezes eu estou lendo cada comentário. Se você está comentando, começando a comentar agora, comecei a fazer uns comentários, faça mais.
Eu gosto de ler, vou deixar coraçãozinho. Se ainda tem um comentário ali que às vezes eu estou sempre revisando, porque tem comentários novos no YouTube que vão aparecendo de podcasts mais anteriores, mais antigos. Então eu sempre estou revisando para ir lá ler e deixar o coraçãozinho. Então se ainda não chegou um coraçãozinho, por exemplo, um comentário seu, fica tranquilo. Vai comentando que eu vou chegar lá. Eu vou ler todos. Eu faço isso, tá? Mas estou tão feliz, passamos de 20 minutos. Tamo junto nessa. Eu sei que você é meu amigo, minha amiga do podcast. Obrigado por estar aqui com a gente. Você às vezes está ouvindo aí. Eu volto a falar, né? Esses dias eu falei, alguém mandou uma mensagem para mim. Você falou que às vezes a gente está ouvindo no nosso fone. Eu comprei sim um fone novo para ouvir o podcast. Nossa, que legal. Foi tão legal ouvir essa mensagem. Eu fico imaginando como cada um está ouvindo, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui no YouTube, né? No YouTube dá para fazer. Se você está no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, que somos muito ouvidos nessas plataformas, só que as pessoas não conseguem comentar porque não vão até o YouTube. Se você quiser ir até o YouTube, fazer os comentários, porque ali tem um espaço, faça. E se você já está ouvindo pelo YouTube como sempre, faça um comentário aí. Vamos fazer uma brincadeira então? Vai ser difícil, porque acho que ninguém aguentou ouvir 21 minutos eu falando aqui. Será? Espero, né? Vamos ver. Como que você tá ouvindo esse episódio desse podcast? Eu queria que você falasse. Se você tá ouvindo no fone de ouvido, se você tá ouvindo no carro, se você tá ouvindo com o celularzinho perto aí, se você tá ouvindo no notebook. Tem uma pessoa uma vez que falou, eu ouço na TV, no Smart TV. É legal. Sei lá como que você faz. Se você quiser comentar também, né? Às vezes eu tô falando bobagem. Você acha que eu vou ficar falando como é que eu tô ouvindo? Mas sei lá, né? Às vezes você quer falar que vai ser legal. Estou ouvindo no meu fone de ouvido novo, Stereo Surround Sound. Eu não sei nem o que fazer, né? Ei, meu pai do céu. É isso aí. Essa é a autenticidade. Aqui não é uma formalidade. Olha, ele chegou com um papelzinho e tal. Não tem nada a ver, não tem nada anotado aqui. Alguma hora eu vou tirar foto do lugarzinho que eu gravo o podcast aqui para vocês verem. Aí vou postar lá no Instagram. Aqui que eu faço a maioria das gravações dos episódios, para vocês verem. Eu fico aqui sozinho, não tem nada na mão, não tem nada, só o gravador e tal, tá? Então comente aí se você quiser, lógico, tá? Ou qualquer outra coisa que faltou eu falar que você quer complementar. Mas comente aí como é que você tá ouvindo. Vai ser legal, tá? Muito obrigado. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.